Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Oliveira, Química, Ciências da Natureza. E hoje eu estou aqui para debater com vocês um assunto muito importante. Vamos falar de estereoisomeria, mas vamos falar especificamente de estereoisomeria, isomeria espacial óptica. Tudo bem? Então vamos falar de quem? A isomeria óptica é um fenômeno que nós podemos definir da seguinte maneira. Isômeros ópticos são aqueles compostos, são aquelas substâncias capazes de causar um desvio no plano de propagação da luz plano polarizada. Aquela luz que se propaga num único plano, numa única direção, diz-se plano polarizada. Existem algumas substâncias que são capazes de desviar o plano de propagação da luz plano polarizada. A essas substâncias capazes de desviar este plano, nós damos o nome de isômeros ópticos. Muito bem. Entretanto, para que uma molécula possa exibir isomerismo óptico, ela precisa ter uma característica, ela precisa de uma única condição. Qual é esta condição? Uma substância capaz de desviar o plano de propagação da luz plano polarizada se ela possuir assimetria. Então, a única condição necessária para que uma substância seja capaz de desviar o plano de propagação da luz plano polarizada, ou seja, ela ser chamada de opticamente ativa, é que ela possua assimetria. Traduzindo, que esta molécula não apresente em nenhum momento, em nenhuma condição, ela possua duas metades rigorosamente iguais. Muito bem. Existem várias formas de se reconhecer uma assimetria. Existem vários centros de assimetria. E um dos centros de assimetria mais comum em compostos orgânicos é o carbono quiral ou assimétrico. Muito bem, é importante ressaltar que o carbono quiral ou assimétrico não é o único tipo de centro de assimetria existente. Tudo bem? O carbono quiral ou assimétrico é a situação mais comum de assimetria em compostos orgânicos. Havendo a presença de apenas um carbono quiral ou assimétrico, eu garanto que existe uma molécula capaz de desviar o plano de propagação da luz, ou seja, que ele seja um isômero opticamente ativo. Muito bem, mas como reconhecer a presença de um carbono assimétrico? Como seria esse carbono assimétrico? O carbono assimétrico é aquele carbono híbrido sp3, aquele carbono de 4 ligações simples que apresenta 4 ligantes diferentes. Então temos um ligante A, um ligante B, um ligante C e um ligante D neste carbono, que será assinalado com asterisco. Desde que A, B, C e D sejam ligantes diferentes, este carbono será dito assimétrico. Observe bem esta representação. Este carbono é um carbono híbrido sp3, ele apresenta 4 ligações simples e note que ele possui 4 ligantes distintos, 4 ligantes diferentes. Este carbono é, portanto, um carbono assimétrico. Como esta molécula possui assimetria, essa molécula é opticamente ativa. Ela é capaz de desviar o plano de propagação da luz plano polarizada. Ora, se esta molécula é assimétrica, significa dizer que ela apresenta uma imagem especular que não se encaixa nela mesma. Essa imagem especular não superponível nós definimos como enantiômero. Portanto, esse composto tem um enantiômero, tem uma imagem especular dela mesma que não se encaixa. No caso, observe bem esta substância.
elas são muito parecidas, mas observe que a molécula que está na minha mão direita é imagem da molécula que está na minha mão esquerda. E essas duas moléculas não se encaixam. Temos aqui, portanto, o que chamamos par de enantiômeros. O que é um par de enantiômeros? É um par de moléculas que se relacionam através da sua imagem especular não superponível. Muito importante ressaltar que, como são imagens especulares não superponíveis, estas moléculas apresentam propriedades físicas e químicas muito parecidas. Observe bem, propriedades físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, calor sensível, calor latente, todas iguais, excetuando-se o desvio no plano de propagação da luz plano polarizada. Enquanto uma das moléculas desvia o plano de propagação da luz no sentido positivo dos eixos para a direita, disse destrógeno, a outra molécula, a imagem, desvia o mesmo plano de propagação da luz plano polarizada no sentido inverso, no sentido esquerdo, levógeno. Portanto, apresentam as mesmas propriedades físicas, exceto o desvio no plano de propagação da luz plano polarizada. Uma será destrógeno e a outra será levógeno. Quanto às propriedades químicas, elas são rigorosamente iguais, a não ser que essas duas substâncias sejam postas em um meio quiral, um meio que apresente quiralidade. Aí sim, elas vão reagir e gerar produtos diferentes. Excetuando-se a situação de quiralidade, os enantiômeros apresentam propriedades químicas iguais. Tudo bem? Então, é muito importante no estudo da isomeria óptica reconhecer a condição para que uma substância seja capaz de desviar o plano de propagação da luz plano polarizada, no caso a simetria, reconhecer um dos centros, não único, mas um dos centros de assimetria, que é o carbono quiral ou assimétrico, tá ok? E saber que, uma vez que a molécula possua assimetria, ela possui uma imagem especular não superponível, definida como enantiômero, e que enantiômeros têm propriedades químicas iguais, exceto se estiverem em um meio quiral, e propriedades físicas também iguais, exceto o desvio do plano de propagação da luz plano polarizada. Para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.